A semana termina, mas o corpo ainda reage como se estivesse no meio dela. Mensagens que já foram lidas continuam ressoando. Conversas encerradas seguem abertas por dentro. Pequenas tensões se acumulam como ruído de fundo, não alto o suficiente para chamar atenção, mas constante o bastante para cansar. Vivemos cercados por estímulos que exigem resposta, opiniões, demandas, provocações sutis, expectativas não ditas e, pouco a pouco, reagir se torna automático, quase como um reflexo. Antes mesmo de pensar, o corpo já respondeu. Agora, em silêncio, deixe essa pergunta se aproximar sem esforço. Qual foi a última reação da sua semana que poderia não ter existido? Talvez tenha sido aquele comentário atravessado no trabalho, uma mensagem respondida rápido demais, um tom de voz elevado sem real necessidade, ou aquele impulso de se justificar, de explicar, de se defender mesmo quando não havia ataque de verdade. Esses momentos são pequenos, quase banais, mas eles drenam algo precioso. Imagine a cena, final de tarde, o dia já passou do ponto, a mente está cansada, o corpo também. Alguém diz algo fora de hora, não é grave, não é urgente, mas toca um ponto sensível. Você sente antes de pensar, o impulso vem, a resposta sai. E logo depois, aquele breve arrependimento. Não pelo que foi dito exatamente, mas pelo estado interno que se instalou. A calma foi quebrada. A noite já não começa limpa. A mente segue girando em torno de algo que poderia ter sido deixado ali mesmo, no instante. É assim que o cansaço emocional se acumula, não por grandes tragédias, mas por micro-reações repetidas. No ambiente de trabalho, isso é ainda mais visível. Reuniões, mensagens, expectativas veladas, pequenas disputas de território, a sensação constante de que se você não responde, perde espaço. Mas observe com atenção quantas pessoas realmente preservam a sua paz e quantas apenas prolongam um estado de alerta que não precisava existir. O estoicismo nunca ensinou passividade, ele ensinou precisão. Epicteto falava que o verdadeiro domínio não está em controlar os outros, mas em governar o que depende de você. E entre todas as coisas que dependem de você, a reação é talvez a mais negligenciada. Reagir parece ação, mas muitas vezes é apenas descarga. Em casa o cenário muda, mas o mecanismo é o mesmo. Pessoas próximas sabem onde tocar. Um gesto, um silêncio, uma frase curta. O impulso surge rápido porque há história ali. E justamente por isso, o custo da reação é maior. Quantas conversas poderiam ter terminado em paz se uma resposta tivesse sido adiada por alguns segundos? Quantas noites teriam sido mais leves se o silêncio tivesse sido escolhido não como punição, mas como proteção? Sêneca observava que a emoção não é o problema. O problema é o julgamento apressado que fazemos dela. A emoção surge, isso é humano, mas quando ela assume o comando, a mente perde o eixo. E perder o eixo cansa. O mundo moderno não oferece intervalos naturais. Tudo acontece rápido, tudo pede posicionamento. E sem perceber, você começa a viver como se estivesse sempre sendo convocado, sempre precisando responder algo, sempre ligeiramente atrasado em relação à própria calma. Há um alívio silencioso em não responder. Não um alívio exibido que precisa ser notado, mas aquele que permanece por dentro, quase invisível. Você lê uma mensagem e não responde na hora. Escuta uma provocação e deixa passar. Percebe o impulso e não o segue. Nada acontece externamente, mas internamente algo se reorganiza. Marco Aurélio escrevia que você sempre tem a opção de não formar uma opinião imediata, de não se perturbar. Não porque o mundo merece indulgência, mas porque a sua mente merece estabilidade. Essa escolha é discreta. Ninguém aplaude, ninguém percebe.
mas ela muda o ritmo da semana. Quando você não reage, o tempo desacelera um pouco. A respiração encontra um espaço, a mente deixa de correr atrás de cada estímulo. E aos poucos surge uma sensação rara: espaço interno. Não é indiferença, é economia de energia. Você começa a perceber que muitas reações não eram necessárias, que você estava se movendo por hábito, não por decisão, e que decidir não reagir não te diminui, te preserva. Talvez este seja o verdadeiro fechamento emocional da semana. Não resolver tudo, não entender tudo, mas soltar o que não precisa ser carregado adiante. Se em algum ponto dessa reflexão você se reconheceu, em alguma reação evitável, em um impulso automático, em um cansaço que não vinha do trabalho, mas das respostas, talvez valha a pena permanecer aqui, ler os comentários, deixar uma frase e se inscrever no canal, não como um gesto rápido, mas como continuidade dessa pausa. E agora, sem concluir, apenas deixando a ideia repousar, nem todo estímulo é um chamado, nem toda provocação exige presença, nem toda reação merece existir. Você não precisa responder agora. O silêncio também sabe conduzir.